Um trem especial levou o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, para Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, uma província fronteiriça problemática. Acompanhado de sua esposa Sofia de Chotek, essa viagem era a oportunidade de o arquiduque aparecer em uma cerimônia pública com sua amada Sofia, que levava uma vida social restrita em Viena. Pouco antes das 11 horas do dia 28 de junho de 1914, um estalo de tiro ecoou pelas ruas de Sarajevo. O jovem Gavrilo Príncipe havia acabado de acender uma faísca que envolveria a Europa em um conflito brutal. E por ironia do destino, nessa mesma data, Francisco Ferdinando e Sofia estavam comemorando 14 anos de casamento. Esses dois tiros bruscos e repentinos não acabaria apenas com uma história de amor, mas mudaria para sempre o curso da história, arrastando a Europa e depois o mundo para a guerra. Quando o sangrento embate terminou, cerca de 4 impérios sucumbiram e mais de 9 milhões de homens estavam mortos nos lugares mais longínquos do planeta, mudando para sempre a face da Europa. O arquiduque Francisco Ferdinando tinha 51 anos naquele verão. Ele pertencia à mais antiga e prestigiada dinastia real da Europa, os Habsburgos, cujo reinado ininterrupto sobre a Áustria durou 900 anos. Nesse período, reis e rainhas ainda governavam quase toda a Europa. O arquiduque também estava ansioso para começar a governar, apesar do caminho difícil até sua posição atual. Como herdeiro do trono, o arquiduque Francisco Ferdinando nasceu numa época em que não se esperava que herdasse o trono da Áustria. Ele era uma criança muito doente, sofria de tuberculose e ninguém na Áustria esperava muito dele. O arquiduque sentiu que precisava provar seu valor, principalmente para o seu tio de 84 anos, o imperador Francisco José. Imperador da Áustria, desde os seus 18 anos de idade, Francisco José passou toda a sua vida adulta sendo rei. O soberano estava determinado a preservar o poder da monarquia e da dinastia. Por isso, trabalhou zelosamente para esse fim. Francisco José dedicou-se para manter o seu império unido. Porém, a sua família estava desmoronando ao seu redor. Em 1867, seu irmão Maximiliano foi executado no México. Sua esposa, a imperatriz Elizabeth, mais conhecida como Sissi, sufocada pela vida na corte, iniciou uma série de excursões pela Europa. Em uma dessas viagens foi morta por um anarquista em 1898. E seu único filho e herdeiro, Rodolfo, cometeu suicídio junto com sua amante Maria Vetsera. E o seu sobrinho, o novo herdeiro do Império, Francisco Ferdinando, tinha feito algo verdadeiramente escandaloso. Ele se apaixonou e se casou com uma mulher que não tinha sangue real, a condessa Sofia de Chotek. Naquela época, os casamentos reais eram arranjos políticos. Reis e rainhas casavam seus filhos com filhos de outras famílias reais para ganhar aliados ou território. O tamanho do Império Austro-Húngaro era resultado de gerações de casamentos astutos dos Habsburgos. O imperador Francisco José ficou furioso com o noivado de Francisco Ferdinando e Sofia e impôs duras condições para o casamento. Nenhum dos filhos de Francisco Ferdinando poderia herdar o trono. Não apenas eles foram privados do privilégio real, mas também Sofia. Embora fosse esposa do herdeiro do trono, Sofia foi obrigada a caminhar no final da fila, atrás das pessoas mais jovens e menos importantes da corte austríaca. Mas Sofia só enfrentava essas humilhações em Viena. Sempre que ela e Francisco Ferdinando viajavam, ela literalmente recebia tratamento real. Então eles viajavam o máximo possível. Um dos seus destinos favoritos era a Alemanha, vizinha e aliada da Áustria. Lá, eles eram convidados de honra do imperador, Kaiser Guilherme II. Em Berlim, Guilherme II deu igualdade de condições à esposa de Francisco Ferdinando.
A família real de Francisco Ferdinando era a mais grandiosa da Europa, mas a do Kaiser Guilherme era a mais poderosa. Sua avó era a rainha Vitória da Grã-Bretanha. Ela garantiu que os casamentos reais de seus 9 filhos e 39 netos fossem realizados em tronos por toda a Europa. Por isso, ela ficou conhecida como a avó da Europa. No século XIX, a monarquia passou a enfrentar uma série de desafios. As pessoas exigiam governos que atendessem mais às suas necessidades e não às necessidades de alguns poucos privilegiados. Eles queriam proteção para os trabalhadores e poder opinar sobre como seus impostos seriam gastos. Alguns governantes, como Guilherme e Nicolau II, resistiram rigidamente às mudanças. Outros, como George V da Grã-Bretanha, já eram monarcas constitucionais com poderes apenas simbólicos. Na Áustria, Francisco Ferdinando tinha planos reformistas para o futuro, mas nada podia fazer no momento. Ele viu seu tio envelhecer cada vez mais, e o império chegar ao fim porque a modernização e as reformas políticas não estavam sendo introduzidas. Uma mudança que ele esperava fazer era trazer minorias étnicas ignoradas para o governo. Ele estava pensando em algum tipo de princípio federal em que todos tivessem participação em um governo multiétnico. Juntamente com problemas internos, a Áustria enfrentou um vizinho agressivo no sul, a Sérvia. Um país jovem e ambicioso, a Sérvia queria criar um reino maior que incluísse qualquer território onde viviam os sérvios étnicos. Mas o governo sérvio não estava agindo rápido o suficiente para um grupo de fanáticos que formaram uma organização terrorista secreta, a Mão Negra. Os membros comprometeram-se com o juramento da organização: realizar o ideal nacional, a unificação de todos os sérvios. Um ponto importante para a atividade da Mão Negra foi a província austríaca da Bósnia-Herzegovina, que fazia fronteira com a Sérvia e tinha uma grande população étnica sérvia. A Bósnia era exatamente para onde Francisco Ferdinando estava indo em junho de 1914. Seus motivos eram tanto pessoais quanto políticos. Como futuro imperador, ele queria mostrar aos bósnios que se importava. E como marido dedicado, ele queria que sua esposa estivesse ao seu lado para celebrar seu próximo aniversário de casamento em grande estilo. Quando vazou a notícia de que Francisco Ferdinando visitaria Sarajevo, a capital da Bósnia, a Mão Negra entrou em ação. Recrutou um grupo de bósnios sérvios que abandonaram a faculdade e os armou com pistolas, bombas e cápsulas de cianeto para engolirem caso fossem capturados. Rumores e avisos chegaram a Viena, mas Francisco Ferdinando recusou mudar seus planos, pois seria um sinal de fraqueza. Às 9h45 do dia 27, chegava na estação da cidade Francisco Ferdinando junto de sua mulher Sofia, que, segundo algumas testemunhas, estava com premonições do que iria acontecer. No domingo do dia 28, o sol brilhava intensamente naquela manhã. Quando Francisco Ferdinando e Sofia entraram no segundo carro de um cortejo de 6 carros, não havia tropas. O arquiduque os manteve afastados como um gesto de boa vontade. Mas posicionados entre a multidão ao longo da rota do desfile estavam 7 jovens terroristas. O primeiro perdeu a coragem. O segundo, Nedeljko Čabrinović, lançou a sua bomba. Ela ricocheteou no carro de Francisco Ferdinando e explodiu na rua e feriu várias pessoas. Čabrinović engoliu sua pílula de cianeto e pulou no rio próximo. Mas o rio estava quase seco e o cianeto só o deixou doente. A polícia o prendeu em minutos depois. Todos os outros terroristas, com medo, fugiram, exceto um. Gavrilo Princip, de 19 anos, o líder, entrou em uma pousada local em uma esquina do percurso do desfile. Quando a procissão chegou à prefeitura, Francisco Ferdinando ficou furioso e exclamou: "Senhor prefeito, alguém vem aqui para fazer uma visita e é recebido por bombas. É um absurdo." Logo em seguida, Francisco Ferdinando enviou a seu tio Francisco José um telegrama tranquilizador sobre a tentativa frustrada de assassinato.
Esse vídeo, filmado naquela manhã, mostra o imperador retornando às suas funções oficiais da época, cumprimentando crianças em idade escolar. Ele logo seria interrompido novamente. Francisco, Ferdinando e Sofia queriam ir ao hospital para confortar as pessoas que estavam feridas da tentativa de assassinato alguns minutos atrás. E depois visitaria um museu local como estava programado. A duquesa Sofia, pelo cronograma, não deveria visitar o museu, mas agora insistia em não se separar do marido. Foi então decidido que o percurso de sua procissão seria alterado. Eles dirigiram ao longo do rio e chegaram a uma encruzilhada. Ninguém avisou o motorista sobre a mudança de rota e ele começou a virar para entrar numa rua em direção ao museu. Um oficial que estava no carro gritou para ele parar. O carro parou bem na frente da pousada da esquina onde Príncipe estava. Naquele momento, Gavrilo Príncipe saiu a apenas 1,5 metros do arquiduque. Ele ergueu a pistola, virou a cabeça e disparou 2 vezes. Sofia e Franz Ferdinand morreram nos braços um do outro. A multidão ao redor espancou o príncipe até que a polícia o arrastasse para longe. Quando o velho imperador ouviu a notícia, ele disse: "Para mim é uma grande preocupação a menos." Francisco José nunca gostou do sobrinho, nem o perdoou por seu casamento. Um acidente do destino restaurou a honra da família Habsburgo. O funeral foi pequeno para os padrões dos Habsburgos. Os enlutados reais vindos do exterior foram desencorajados de comparecer. Foi uma história triste, que teve um casal que arriscou tudo para ficarem juntos. O casal deixou 3 filhos, que foram deixados sozinhos em uma corte que não gostava deles. Segundo a tradição, apenas Francisco Ferdinando poderia ser enterrado no jazigo da família dos Habsburgos em Viena. Mas o arquiduque teve a última palavra sobre o seu local de descanso final. Ele e Sofia foram enterrados lado a lado, de acordo com seus desejos, em sua propriedade rural. A princípio, ninguém imaginava que o assassinato de Francisco Ferdinando se tornaria um dos mais notórios já cometido. O assassinato de oficiais habsburgos não ocorriam rotineiramente, mas o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi tremendamente diferente. Por ele ser o herdeiro aparente do trono da Áustria-Hungria, e por ele ter sido uma força de paz nas tensões anteriores entre Viena e a Sérvia. Ele não queria que uma guerra estourasse, porque temia que isso pudesse comprometer suas chances de reforma política na monarquia. Francisco Ferdinando queria evitar a guerra. Agora sua morte levaria a uma. Foi um grupo terrorista, a Mão Negra, que matou o arquiduque, mas ao culpar o governo sérvio, a linha dura austríaca viu uma chance de acabar com a problemática sérvia de uma vez por todas. As coisas rapidamente saíram do controle. A pequena Sérvia tinha uma grande amiga, a Rússia, e a Áustria voltou-se para sua aliada, a Alemanha. Era um continente unido por alianças militares e repleto de exércitos e armas. Uma série de decisões desastrosas catapultou os líderes da Europa para um enorme conflito que nenhum deles esperava. E assim que a guerra começou, durou mais de 4 anos, matando milhões e mutilando mais milhões. Também poria fim aos longos reinados das monarquias europeias nos corredores do poder. Um por um, os reis e imperadores da Europa cairiam. Na Alemanha, motins e revoltas abalaram o governo nos últimos meses da guerra. O Kaiser Guilherme II foi finalmente convencido a abdicar. Ele passaria o resto da vida exilado na Holanda. Em 1917, a Rússia entrou em colapso na Guerra Civil e na Revolução. Pressionado por todos os lados, o czar Nicolau abdicou do trono. No ano seguinte, Nicolau, sua esposa, seus 5 filhos, 3 empregados e seu médico foram enfileirados contra a parede de um depósito na Sibéria e executados. Já o primo de Nicolau, o rei George V da Inglaterra, deleitava-se com a glória de ter vencido a guerra. Para o povo inglês, o rei representava a vitória e, por isso, a família real britânica sobreviveu. Na Áustria,
O idoso Francisco José morreu antes do fim da guerra. Seu sucessor governou apenas por 2 anos. E em 1919, a Áustria-Hungria não existia mais. Em seu lugar ficaram 5 novas nações: Áustria, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e, ao sul, o estado dominado pelos sérvios, a Iugoslávia. A dinastia dos Habsburgos, a mais antiga e mais orgulhosa da Europa, era apenas uma memória. Os assassinatos em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, foram o ato terrorista de maior sucesso na história. Os conspiradores iniciaram uma guerra que viu o seu sonho finalmente ser realizado: o surgimento do Reino da Iugoslávia. No seu julgamento, Gavrilo Princip disse não se arrepender. Ele morreria de tuberculose na prisão pouco antes do fim da guerra. 4 anos separaram o assassinato de Francisco Ferdinando e a morte de Gavrilo Princip. Durante esse tempo, o mundo de reis e rainhas, czares e imperadores que dominaram a Europa ao longo da história, juntou-se à longa lista de vítimas da Primeira Guerra Mundial.